Paz do Senhor, professores da classe de adultos, sejam bem-vindos a mais um EBD em Síntese Podcast e hoje com o momento pedagógico. E comigo, o nosso querido professor Gideon, seja bem-vindo, a paz do Senhor. Paz do Senhor, Manu, Paz do Senhor a todos os professores que nos escutam. É uma alegria estar contribuindo com vocês. Amém, né? E hoje nós estamos aqui para conversar com vocês, trazer aqui algumas dicas para a aula de número 5, que tem por título O Casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. Então, essa lição, né, primeiro falar sobre casamento é falar de celebração, de festa, e aí os objetivos são explicar o compromisso de Boaz com Ruth, esclarecer o casamento de Boaz com Ruth e, por fim, relacionar a remissão da linguagem de Davi com a história de Ruth. Então, a palavra-chave que vai ser trabalhada, né, nessa lição, apresentada por esta lição, é remissão. E aí, professor, você já pode começar perguntando dentro do próprio tema, né? O que que seria justamente essa remissão da família, né? Ou a remissão de Ruth, o que é, como é que eles vêm. E aí a gente vai ver que vai ser respondido mais para o final do tópico. Mas é uma forma de você já começar ali interagindo com os seus alunos. Algo importante também é que você, né, já pode trazer aqui nessa lição um pequeno panorama geral, com alguns questionamentos sobre o livro de Ruth, porque na próxima lição já vai começar o livro de Esther, né? Então você pode, a gente teve aí já, né, aquela lição inicial que abordava um pouco dos dois livros, né? Mas depois nós vimos lições mais específicas, a história de Ruth, né? Então você pode aí estar aproveitando para pegar esses temas, os assuntos trabalhados e fazer uma retrospectiva, né? Dentro aí você pode estar usando o Kahoot, o Quiz, um próprio questionário no Google Forms ou questões mesmo que você leve e escute aí o seu aluno questionando, né, sobre os principais personagens, o contexto histórico, coisas que nós já vimos nas lições anteriores. Então, é uma forma de você estar aí trazendo esse resumo, né, bem geral mesmo, mas esse resumo sobre o livro de Ruth. E agora, né, o professor Gideon vai aqui nos trazer uma sugestão, uma orientação pedagógica para você, professor, estar inserindo no seu planejamento, na sua aula. Professor Gideon. Amém. É, boa explicação sobre essa ideia de fazermos o fechamento de Ruth, porque é isso mesmo, né? A partir da próxima lição, a gente já vai falar sobre outro personagem, e trazer esses elementos focos do livro de Ruth. Eu foquei em um que é a obediência. Então, você vê em todo o livro de Ruth uma estrutura de obediência a Deus sendo acessada por ela, né? Ela vai construindo essa espiritualidade, no primeiro momento com aquela família, e depois desejando muito mais, né? A decisão de Ruth por estar com Noemi não é só afetiva, é uma decisão social, porque ela diz assim: o teu povo será o meu povo. Ela desejava muito mais agora do que estar só com a família, ela queria conhecer mais sobre este povo. Era uma decisão também religiosa, porque ela diz: o teu Deus será o meu Deus. Isso é uma decisão que ela precisou tomar, porque ela tinha todo um histórico, ela cresceu e se desenvolveu com outros direcionamentos e ela precisou tomar essa decisão. Então, é uma construção de uma espiritualidade, tudo isso embasado na obediência. E aí eu queria pensar sobre esse processo de espera também, que é muito importante, ela com Boaz. Já que o foco da lição é o casamento, a gente pode dialogar
sobre o processo de espera também. Então, a minha dica é que a gente possa levar algo muito simples, são frutas em estágios diferentes, né? Você pode levar uma fruta mais verde, uma fruta mais madura. E aí, apresentando isso para a turma, você pode gerar uma reflexão sobre a necessidade de obedecer o processo das coisas. E aí, na lição, você vai ver a Ruth em obediência a Noemi, seguindo a sua orientação de forma total. Então, ela chega próximo do Boaz, ela fica próximo aos pés do Boaz, ela gera um diálogo com o Boaz, né? E o Boaz, por sua vez, totalmente respeitoso àquela condição e também compreendendo o cenário que estava sendo posto, ele também soube esperar o processo. Quando ele vai à porta da cidade, quando ele sabe que ele não é o remidor primeiro, existe um antes dele, e ele vai no mesmo dia, conforme Noemi falou, né? Ele vai resolver isso ainda hoje, né? Então, ele toma a iniciativa, tudo para cumprir com o processo, em obediência ao seu Deus, né, à sua espiritualidade, e também em respeito a Ruth, né? Então, em respeito a Ruth. Enfim, toda a sua história. Então, a dica é essa, é levar frutas em estágios diferentes e gerar essa reflexão sobre a necessidade do processo, de esperar o processo acontecer. O foco é o primeiro tópico, então eu recomendo que de fato você comece a lição por isso, porque o primeiro tópico ele vai exatamente trazer isso, o respeito ao processo das coisas, da história, e aí gerar essa reflexão, ela pode ser ampliada para outros cenários. Você pode extrapolar a lição e falar sobre os processos da nossa vida, os processos da construção da nossa vida familiar, da nossa vida espiritual, do nosso crescimento como um todo, e aí fazer com que a turma possa também refletir sobre isso. Amém. Que orientações, né, e dicas preciosas o professor Gideon nos trouxe. E é interessante a da fruta, né, porque justamente ela nos faz refletir sobre o processo, né, porque é justamente esse processo de amadurecimento da própria fruta, mas também nosso, né, e aí a gente vê justamente todo esse processo aí na vida de Ruth. E dentro desse contexto, né, que o professor Gideon trouxe, principalmente da espera, a dinâmica que eu sugiro que você pode estar fazendo na sua sala você pode fazer com todo o grupo da classe, ou, né, se for um grupo muito grande, você pode reduzir aí para representantes, até 3 representantes. E aí você vai levar um pedaço pequeno de papel, vai levar uma caneta, né, e vai usar aí o seu celular com o cronômetro. Então, você vai começar cronometrando 20 minutos, mas você vai cronometrar os 20 minutos. Eles vão contar, cada um vai contar individualmente na sua mente o tempo que você está aí cronometrando. E você vai ligar, né, acionar o cronômetro e vai esperar dar aí 20 segundos. Eu acho que eu falei minutos, né, mas é 20 segundos. 20 segundos, tá? Só corrigindo, 20 segundinhos. E aí você vai pedir para eles contarem mentalmente. Então, cada um vai contar o tempo, né, que deu aí. Até cada um vai contar até você dizer pare. Então, você vai cronometrar 20 segundos e vai pedir para aí, os seus alunos contarem até você dizer pare. E aí cada um vai ter o tempo, eles vão registrar aí no papel esse primeiro tempo e a quantidade, até qual número eles contaram. E aí você vai repetir, só que agora você vai colocar no cronômetro 30 segundos. E vai pedir novamente para eles contarem, cada um vai contar mentalmente o seu tempo e registrar até que número contou. Pronto. Aí agora você vai justamente gerar, né? Aí você vai perguntar, pedir.
né, para eles falarem quanto tempo eles acham que você cronometrou, né? E aí cada um vai dizer mais ou menos quanto foi esse tempo, e você vai ver que vai divergir, porque vai ter pessoas que contou muito mais rápido, vai ter pessoas que contou muito mais lento, né? Que contaram aí bem mais lento. Então, cada uma contou num tempo. Inclusive, você contou num tempo, né? E é justamente isso, tudo há um tempo. E é interessante porque a própria lição, ela traz uma sugestão de método, né? Aí que é a pergunta: o que que é mais difícil quando aguardamos uma promessa? Então, o que que é mais difícil? É a espera, é a obediência, né? Como o professor Gideon trouxe. É todo o conjunto, é o processo, é a espera, é a obediência, é o trabalhar, né? O que é que vai aí justamente movendo. Então, essa seria aí a minha sugestão para trazer essa reflexão que, no final, o melhor é o tempo de Deus realmente, e aí a gente vai aprendendo nesse tempo que Ele vai justamente nos abençoar, e nós vemos o fruto, que é maravilhoso, tanto que nós vemos aí Ruth, né, com não só tendo um nome em um livro, mas também fazendo parte aí da história que aponta para Cristo, dentro desse contexto. Então, nós vemos que os planos de Deus, né, de fato, são maiores que os nossos. Então, essa é mais a reflexão dessa dinâmica, né? A sugestão que nós temos para vocês na lição de hoje. Desde já agradecemos a oportunidade, o convite, a confiança e desejamos a você, professor, que continue sendo um instrumento nas mãos do Senhor para abençoar a vida dos seus alunos. Então, que Deus também continue abençoando a sua vida e o seu ministério. Professor Gideon, suas considerações. Desejar uma boa aula, né, para todos os professores. Aqui são apenas sugestões, mas a aula é sua. A gente só pede que, dentro das possibilidades, que você dinamize, né, para que esse aluno seja cada vez mais cativado pela escola dominical. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor.